Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Fluminense, principalmente uma preocupação muito grande para o nosso próximo jogo. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like, porque toda vez que você deixa seu like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. E tem também aqui duas opções novas. Uma é hypar o vídeo. Você vai lá do comentário, puxa para o lado, clica em hypar o vídeo vai ter um alcance muito maior, não te custa nada e você dá uma moral gigantesca pra gente. E tem outra opção aqui também, que é ser membro do canal Falando de Flu. Por apenas R$ 2,99 por mês você se torna membro e vai nos ajudar a alcançar cada vez coisas melhores, melhorar cenário, fazer sorteio, muitas coisas. Então, se você puder dar essa moral pra gente, dá essa moral. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero falar também um pouquinho sobre possibilidades de reforço. A gente vai trazer um panorama geral do Fluminense. Primeiro, vamos começar a falar de um problema muito sério que a gente tem e que isso está muito atrelado também à chegada de reforços, que é o quê? Nosso elenco é curto em algumas posições e uma delas é o sistema defensivo. Hoje o Fluminense conta com 4 zagueiros, Manuel, Thiago Silva, Freitas e Ignacio. No último jogo contra o Grêmio no sábado, o Thiago Silva vai chutar uma bola no final do jogo e sente a coxa. Hoje, segunda-feira, ele vai passar por um exame de imagem para detectar se teve alguma lesão ou não. Só que independente dele ter lesão ou não, eu acredito que dificilmente o Renato vai colocar o Thiago Silva para jogar na quarta-feira, ou pelo menos para sair jogando. Por quê? Se ele teve um incômodo, um desconforto, eles não vão forçar o jogador para não correr o risco de perder o jogador por um período mais extenso. Lembrando, o Ignacio a princípio fica 2 meses parado, né? Tá aí os 15 dias parado, vai ficar ainda mais 1 mês e 15 dias no mínimo parado devido a uma lesão no ligamento colateral do joelho. Muito semelhante ao que ele sofreu no passado também, né? Que ele fez uma artroscopia e ficou um tempo fora. Então, isso nos deixa no elenco hoje com 2 zagueiros para o jogo de quarta-feira. Um é o Freitas, o outro é o Manuel. E tem o Thiago Santos que joga por ali, porém o Renato Gaúcho já deixou claro várias vezes que não quer o Thiago Santos jogando zagueiro e sim como primeiro volante, que é a posição dele de origem. Embora ele jogou muito de zagueiro no Fluminense, que a gente até visualiza o Thiago Santos hoje como zagueiro. E qual que é o grande problema? Na quarta-feira a gente provavelmente vai entrar em campo com o sistema defensivo todo desconfigurado, com Samuel na direita, Manuel e o Freitas na zaga, com o Guga jogando com o pé trocado na esquerda, porque os 2 laterais esquerdos que a gente tem também estão machucados. E nenhum problema no calcanhar. E o Gabriel Fuentes um desconforto muscular também. Então, ou seja, olha o problemão que a gente tem. Primeiro, uma coisa é o que eu sempre falo, você ter o Thiago Silva jogando ao lado do Manuel, você ter o Thiago Silva jogando ao lado do Freitas, porque pela qualidade técnica dele, em si só, já potencializa o jogo desses 2 caras sem dúvidas. Outra coisa que vai ser um teste bem grande pra gente é jogar com Freitas e Manuel, porque o Manuel é um zagueiro de 35 anos, muito pesado, ficou um grande período de inatividade, então isso tudo vai pesar contra o Manuel. Então esse é o primeiro ponto. Claro, ele pode fazer uma boa partida, como ele também fez uma partida de muito destaque contra o Grêmio no final de semana. Ele deu uma questão de bola defensiva aérea muito boa para o Fluminense. Ele conseguiu fazer uma partida muito segura. Eu acredito que o André também ele vai conseguir fazer uma partida muito segura. Todas as vezes que o Manuel foi muito testado no Fluminense, ele normalmente conseguiu corresponder positivamente. O Freitas já pelo contrário. Quando ele jogou seu Thiago Silva, alguns jogos ele acabou falhando. Então vamos ver como que vai ser o jogo dos dois. Só que isso evidencia o que a gente vem falando desde o início do ano. O Fluminense precisa ter mais um zagueiro. O Fluminense precisa ter mais um zagueiro. Será que vai chegar esse zagueiro? Então, Renato Gaúcho vai ter que quebrar a cabeça para poder armar esse time contra o Inter, mas é claro, hoje é apenas segunda-feira, né? A gente tem segunda hoje, né? Tem nossa live, né? Nosso bate-papo de hoje à noite, nossa live mesa redonda do Falando de Flu, às 19 horas, onde a gente vai debater isso. Só que quando a gente leva o assunto para o assunto reforços, o principal nome que é especulado no Fluminense para o sistema defensivo é o Nino. Será que o Nino vai chegar no Fluminense? Nino, que é ex-jogador do Fluminense, todo mundo lembra muito dele, jogou no Zenit da Rússia, tá jogando no Zenit, né? Há indícios que vem de lá, né, da Rússia, que o jogador não quer voltar, que o jogador quer ficar lá, que o Zenit não quer se desfazer do jogador. Porém, tem notícias aqui do Brasil, que o Fluminense tem negociações em curso com o Zenit, que o jogador quer voltar, e isso poderia facilitar o negócio. Claro, isso eu não tenho dúvidas, que se a gente tivesse a contratação do Nino, ia ser uma solução tipo assim, de 70% dos nossos problemas. Por quê? Você teria um Nino e o Manuel, uma dupla de destaque em 2022, um Nino e Freitas, passaria uma segurança maior. Um Nino e Thiago Silva quando o Thiago Silva estiver recuperado. Nossa, é um sonho de defesa perfeita ali que o torcedor tricolor gostaria muito de ver. Só que a princípio a gente não tem isso.
Eu acho que o Fluminense, a questão do Nino é uma das contratações que seriam mais difíceis do Fluminense conseguir fazer, efetivar, e que se chegasse, eu acho que não chegaria para o jogo da Copa Sul-Americana, que para mim é o nosso principal foco na temporada, ser campeão da Copa Sul-Americana. Por quê? As contratações têm que ser feitas até sexta-feira. Será que o Fluminense vai conseguir avançar de alguma forma na contratação do Nino até sexta-feira para que ele pudesse ser regularizado, inscrito, já está jogando na quarta-feira na Colômbia? Eu acho pouco provável. Até porque o Nino está na Rússia, teria que pegar um voo, chegar aqui no Rio, passar por exames médicos, o time da Rússia mandar a documentação. Então a gente sabe que não seria tão simples assim. Mas seria um reforço sem precedentes de tamanho para o time tricolor. Outra negociação também que está em curso, mas está muito perto de não acontecer, é o Santi Moreno. Por quê? As informações que vêm daqui do Brasil também, né? Porque eu sempre tento, é sempre bom ter um contraponto. As informações que vêm do Brasil, as informações que vêm do país, do clube que o atleta está jogando hoje. As que vêm do Brasil são o quê? O jogador está muito próximo de um acerto com o Fluminense. Inclusive, pelo que vem sendo falado no Brasil, o acerto do jogador vai ser entre segunda e terça, no máximo quarta-feira, porque o Fluminense tem essa questão. Escrever o jogador até sexta para ele estar disponível para o primeiro jogo da Colômbia. Então, eu também tenho essa informação, tá, gente? Que esse negócio está muito avançado para ser sacramentado. Porém, ontem, domingo à tarde, surgiu uma notícia de um jornalista norte-americano falando que o time do Portland não tem interesse em negociar o jogador, porque tem o jogador como um dos principais atletas do elenco, o valor que o Fluminense está chegando ali não é um valor satisfatório e que o Fluminense não apresentou uma proposta para aumentar esse valor. Embora o jogador queira muito vir jogar no Brasil, a negociação ainda não está sacramentada. Então, fica essa dúvida. Será que isso que vem de lá realmente está definido? O que para mim traz a sensação que talvez o que vem sendo falado aqui no Brasil esteja mais encaminhado do que o que foi falado lá, porque no sábado teve um jogo e ele é titular absoluto do time dele e não foi relacionado. No jogo anterior ele ficou no banco e no jogo de sábado ele nem foi relacionado. Então isso daí diz que talvez o treinador já não conta mais tanto com o jogador e tal. Mas também tem um outro ponto que eu quero destacar aqui. Mesmo que o Santi Moreno chegue, vai ser um jogador que a gente vai observar, né? Eu vi números dele, tem boas assistências nessa temporada, que fez 22 partidas, são 7 assistências e 4 gols. Tem um estilo de jogar pela ponta direita, também pode jogar pela ponta esquerda, um pouquinho centralizado, mas o forte seria jogar pela ponta direita. Só que eu atribuo essa contratação mais uma aposta que o Fluminense está fazendo. O Fluminense não está conseguindo chegar no Santi Moreno e falar, cara, esse cara aqui chega para jogar muita bola. Esse cara aqui é a solução dos nossos problemas. Não, é uma aposta. Que ele pode chegar aqui e arrebentar, como pode chegar aqui e não jogar bem. Um exemplo disso é o Soteldo. O Soteldo, todo mundo sabia que tinha problema de lesões, o Fluminense insistiu, pagou 30 milhões no Soteldo e a gente está vendo que a gente vai, muito provavelmente, vai passar com o Soteldo ao longo do contrato dele. Um jogador que se machuca muito, que entrega pouco. Espero que o Santi Moreno seja um acerto, que talvez o scout do Fluminense tenha conseguido observar um pouco melhor, que viu que o jogador tem esse potencial todo e que ele possa chegar para nos ajudar, para somar. Só que é uma aposta. E eu sempre falei desde o início após as contratações do início do ano, que 70, 80, 90% das contratações foram apostas, Lescano, Lavega, Paulo Baia, René, que foi uma aposta que vem dando certo, Hércules, que é uma aposta também que vem dando certo, Canobi, que era uma realidade e acabou não dando certo, que o Fluminense tinha meio que acabado, né? Tem outras apostas, por exemplo, Marcelo Pitaluga, tem vários jogadores que o Fluminense trouxe no início do ano. Mas o que a gente falou? Cara, essas apostas foram feitas no início do ano. Agora é muito melhor o Fluminense pegar os valores que tem, vamos contratar o Vitinho, vamos contratar o Lucas Ribeiro, vamos contratar o Santi Moreno e tentar contratar um grande nome para poder ser o protagonista desse time. Eu não consigo olhar para o Santi Moreno e falar, cara, esse cara aqui vai ser o protagonista desse time. Eu continuo na minha visão, olhando o que a gente tem hoje. Quem vão ser os protagonistas do Fluminense? Eu acho que o Paulo Henrique Ganso pode ser esse protagonista. Talvez um Germancano recuperado. O Everaldo vem assumir também um pouco esse papel de protagonista nos últimos 2 jogos. Mas eu não consigo ver o Santi Moreno ser esse protagonista. O Lucas Ribeiro também, que é outro jogador que está em negociação com o Fluminense, né, sendo esse protagonista. Não. Para mim, o protagonista são os caras que já estão aqui. E para mim, o Fluminense deveria investir num jogador que chegasse com esse potencial. Olha para o cara e fala, não, esse cara aqui vai ser nosso protagonista, vai ser o cara que vai fazer o time jogar. E as contratações não estão caminhando nesse sentido. Só para finalizar esse vídeo, no sábado, o Mário Bittencourt foi ao gramado do Maracanã, falou com alguns jornalistas ali, e os jornalistas falaram que uma das coisas que ele falou, que ao longo dessa semana teremos novidades sobre reforços, 3 jogadores anunciados. Por quê? Eu acredito que isso vai acontecer, a não ser se tem alguma reviravolta muito grande desses jogadores que vem negociando. Por quê? O Fluminense tem até sexta-feira para escrever jogadores para a Copa Sul-Americana, como eu já falei. Então, eu acredito que ele vai querer anunciar algum nome para estar disponível para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, a gente vai ver muito provavelmente alguém sendo anunciado. Tomara que seja alguém que chegue para jogar, alguém que seja uma realidade e não
contratamos fulano de tal para ser um grande jogador que chega machucado ou que não tem a possibilidade de jogar. Então isso é algo muito importante da gente conseguir analisar aí como que vai ser feita essas contratações do Fluminense nessa semana aí. Vai ter muita notícia, né? Provavelmente também, como eu falei, a gente vai produzir muito conteúdo. Estou recuperado da gripe e não vou ter problema para produzir conteúdos pra gente. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Deixa seu like aqui, seu like é muito importante. Se inscreve aqui no canal Falando de Flu, a gente quer chegar aos 13 mil inscritos. E as duas opções: hypar o vídeo ou outro comentário, puxa pro lado. Deixa o comentário primeiro, puxa pro lado e clique em hypar o vídeo, você vai ajudar muito. E também, se você puder se tornar membro, vai ser um prazerzaço. Saudações tricolores e até a próxima.